Olá, meu nome é Felipe. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de água residuária, saneamento rural, de bovinocultura leiteira e como a gente pode fazer a destinação correta desse resíduo. Bom, aqui nessas imagens a gente consegue perceber que a gente tem um gado altamente confinado e altamente tecnificado nos dias de hoje. A gente tem esse gráfico aqui de baixo do IBGE. Ele está um pouquinho defasado, mas a gente consegue perceber que a partir da década de 90, a tonelada de leite ela mais que dobrou, produzida no Brasil. Desde os anos 90 até dos anos 90, 2011, a gente teve um pouco mais que o dobro de toneladas de leite produzido. E isso tem algumas justificativas. Primeiro, pelo melhoramento genético do gado, né? Então ele consegue ter um melhor aproveitamento dentro da propriedade e você consegue ter uma resistência maior do animal dentro da propriedade, dentro da instalação, vivendo de maneira confinada. Além disso, as tecnologias também permitiram que a gente tenha uma maior produção de leite, com melhorias na extração do leite do gado. Essa segunda imagem, do lado esquerdo, a gente consegue perceber como eles vivem nessas instalações e, como consequência disso, a gente tem o resíduo dele, né? O alto resíduo que é produzido pelos dejetos do gado. Então, que resíduos são esses? Basicamente, as fezes e urinas da vaca, pelo desses animais, água da chuva e da lavagem dessa área, desse curral. E também, um pouco, dependendo do local, algumas pessoas utilizam detergente ou algum produto para fazer a higienização dessa área. Nessa imagem de cima, superior direita, a gente percebe que tem uma ferramenta que faz essa raspagem desse local e conduz esse resíduo, esses dejetos, para uma determinada área. Nessa imagem já inferior à esquerda, a gente tem o produtor ali fazendo a limpeza com um pouco de detergente, algum sabão ali, né? E qual que é a consequência desse má despejo desse resíduo de forma incorreta? Então a gente tem como consequência um mau cheiro na área que a gente for despejar, a poluição daquele ambiente, especialmente nessa imagem do solo, e emissão de gases de efeito estufa, já que a gente tem um produto, um material altamente concentrado em NPK. Então, eles vão ser danosos a essa área. A gente poderia tomar como exemplo também o descarte em corpos d'água, que vai fazer com que o corpo d'água fique eutrofizado, porque a demanda bioquímica de oxigênio vai aumentar, e isso vai afetar a biota daquela água. Então, ainda é pior do que despejar no solo. Bom, para a gente começar a falar sobre a estação de tratamento, eu queria trazer esse exemplo aqui, que é uma estação piloto da Fazendinha, da Rural, junto com a Embrapa Agrobiologia. Então, esse primeiro item, né, que é a esterqueira, ela recebe todos os dejetos que vêm do curral, né, e sequencialmente o tanque séptico ou o equalizador, ele vai receber esse dejeto da esterqueira. Essa esterqueira fica sendo decantada
e é retirado só a maior parte do material líquido. Aqui na imagem a gente vê que tem um material flutuante, que é um material mais grosso, então as instalações elas ficam perto do fundo, um pouquinho acima, para não pegar um material também tão grosseiro, né? Material mais denso. Então as dimensões, especialmente dessa esterqueira dessa estação, tem essas dimensões de 2,8 por 2,8 por 1 metro de altura, a capacidade de quase 8.000 litros, 8 metros cúbicos, né? E o cano que vem do curral é um cano de PVC, de esgoto. Normalmente o esgoto a gente já utiliza a partir de 100 milímetros. No caso foi instalado esse de 150 para evitar algum gargalo, algum entupimento do resíduo, né, dentro da tubulação. E o restante da tubulação que vai fazer parte do todo o sistema foi utilizado de 32 milímetros, né, desde o tanque séptico até o sistema de alagado construído. Aqui na segunda imagem a gente já tem o tanque séptico de 10.000 litros, que vai receber o material da esterqueira e vai ter essa função de equalizar as características físico-químicas do efluente, separar os sólidos sedimentáveis e flutuantes. E com isso vai promover a remoção de substâncias que tendem a permanecer na superfície. Posteriormente a gente tem o primeiro filtro biológico. Esse filtro é uma caixa d'água de 1.000 litros. Ela recebe o material de forma ascendente, então tem um fluxo ascendente. Isso vai fazer com que as bactérias, os micro-organismos ali presentes, elas tenham condições anaeróbicas de tratar esse resíduo. Vai fazer com que a água seja percolada pelo material filtrante, que no caso é a brita. A gente usou brita 1. Ela foi o recipiente, a caixa d'água foi completa até 60 centímetros de altura. A caixa d'água tem 75 centímetros, então foi aproximadamente 80% dela só de brita. E embaixo, onde o material começa a entrar, o fluente começa a percolar a caixa, foi construído um quadrado de PVC também para que o efluente seja distribuído de maneira homogênea. E, de novo, como falado anteriormente, a tubulação de 32 milímetros. Aqui nesse próximo filtro, é um filtro com uma bombona de 80 litros que recebe o fluxo já de maneira descendente, né? Tudo através da gravidade, da ação da gravidade. Dentro dele a gente colocou conduíte picotado de 3/4 para servir de filtro também. Porque o conduíte ele tem uma rugosidade muito elevada, então ele faz com que esse material do efluente fique agarrado nele, né? Então ele facilita o trabalho de filtragem. Depois dele passar por esse conduíte, ele é conduzido para o vertedouro, que vai fazer a distribuição ali homogênea desse efluente em 2 sistemas de alagado construído. Esse alagado é um alagado que foi feito de alvenaria, com uma área de 4,8 metros quadrados. Ele tem seção trapezoidal com uma base maior e outra menor. Ele foi totalmente não, mas 35 centímetros, desculpa, da sua capacidade foi coberto de brita com mais 5 centímetros de areia, para facilitar ali a fixação da macrófita, que vai fazer o trabalho de retirar o NPK em excesso desse efluente. Cada um tem a capacidade de 250 litros por dia, então os dois juntos eles vão ter uma capacidade de tratamento desse efluente de 500 litros por dia. Por que a gente usou esse capim vetiver? Esse capim vetiver, ele tem, como vocês podem perceber aqui na imagem, ele tem um sistema radicular muito grande, em forma de cabeleira, e esse sistema dele permite que ele retire o NPK em grande quantidade desse efluente.
A gente poderia usar qualquer outra cultura de encharcamento, como o arroz de sequeiro ou taboa, mas, no entanto, todavia, o que teve melhor sucesso foi o capim de vestiver. Posteriormente, depois de passar pelo alagado construído, o sistema vem para uma última etapa, que é passar por esse sistema de aquecimento, que é essa placa de aquecimento aqui, como vocês podem ver. Essa placa ela vai eliminar os micro-organismos que vêm do sistema alagado construído. Depois de passar pelo aquecimento, elas vão para essas duas caixas d'água, onde elas vão ficar em repouso até atingir novamente a temperatura ambiente, e a partir disso ela já pode ser utilizada em alguma cultura que o produtor quiser nutrir, porque vai ser um fertilizante ali natural de alta qualidade. Bom, agora falando sobre a análise dessa água residuária, a gente tem aqui como parâmetros de entrada e saída todos esses itens, né? Nitrito, demanda bioquímica, turbidez, amônia, fósforo, nitrato, a cor e o nitrogênio total. Diante disso, se a gente for analisar item a item de entrada e saída, a gente consegue perceber que o sistema teve sucesso, né? Porque aqui, por exemplo, no nitrito, demanda bioquímica, turbidez e cor, a gente teve uma melhoria bem notória e satisfatória para o destino que a gente vai dar para esse efluente. E dito isso, a gente vem para a parte de como que a gente faz para dimensionar um sistema desse. Vale lembrar que existem inúmeras formas de tratamento de resíduo e não tem uma receita para você fazer um tratamento igual. Então, primeiramente, a gente tem que caracterizar de que forma que a gente vai fazer esse descarte desse resíduo. Se a gente quiser tratar como, por exemplo, a SEDAI faz, então eles têm inúmeros filtros, inúmeras fases do tratamento até atingir uma qualidade adequada, porque eles querem dar uma finalidade específica, né, para aquela água. Como é um tratamento para você poder melhorar a destinação do seu esgoto, do seu efluente vindo do curral, você, por muitas das vezes, não precisa de várias etapas de tratamento, que foi o caso do que a gente fez na fazendinha, que eu vou mostrar logo para vocês a seguir. Então aqui no dimensionamento, o que a gente vai levar em consideração? O volume que vai ser excretado do curral e o TDH, que é o tempo de detenção hidráulica. Para essa destinação desse resíduo, foi adotado esse tempo médio de 2,5 dias. E o volume do total de dejetos produzidos por dia, metros cúbicos. Em média, uma vaca costuma produzir por dia 50 litros de dejeto, de resíduo. E esse fator leva em consideração o sistema de drenagem da chuva. Então, se as instalações têm calhas, se as instalações têm sistema de drenagem da chuva que separe, que vá para outro lugar fora o curral, então o fator vai ser 1. Se ele tem um sistema de calhas, mas ele não tem uma drenagem dessa água da chuva, ele usa 1.2, a gente usa 1.2. E se for nenhum sistema de drenagem, toda a água da chuva que cai vai direto para o curral e vai ser transmitida ali para a esterqueira. A gente utiliza um fator 1.35. Então, um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, 20 vacas em lactação, elas vão produzir 50 litros de dejeto por dia, a gente tem ali um volume de 1 metro cúbico por dia. Então, fazendo os cálculos, as 3 cenários, né? O primeiro cenário, onde o proprietário ele tem calhas e sistema de drenagem, ele vai precisar de um volume de esterqueira de 2,5 metros cúbicos.
Aqui tem um errinho, mas metros cúbicos, tá? Aqui, para o cálculo do... Se ele tem calhas, mas não tem sistema de drenagem. Então, 3 metros cúbicos. E agora, se ele não tem nenhum sistema de drenagem, de coleta da chuva, ele vai necessitar de um volume de 3,4 metros cúbicos. Outro fator que a gente tem que pensar é referente à reprodução dos animais, o aumento desses animais na propriedade. Segundo a literatura, você tem que pensar aí 5 anos à frente. Você tem que levar em consideração que daqui a 5 anos, quantos animais você vai ter nessa propriedade. Então, para você não precisar refazer todo esse dimensionamento, redimensionar toda a sua esterqueira, porque senão você vai começar a ter transbordo do resíduo, você vai começar a ficar com um sistema menor do que você necessita. Então isso também deve ser levado em consideração. Aqui, a título de exemplo, a gente tem um sistema bem simplificado, onde esse galão de 40 litros ele vai ter a função de filtro biológico com britas dentro, né? A segunda imagem é uma simulação do alagado construído com o capim vetiver. E a terceira, novamente, a macrófita que a gente utiliza foi o capim vetiver. Bom, depois da montagem desse sistema, então a gente teve o filtro biológico, veio o alagado construído, e após essa etapa a gente tinha o aquecimento lá das placas solares, lá do exemplo que eu dei anteriormente. Então, o que a gente fez? A gente montou um sistema de aquecimento de baixo custo, porque como é um sistema simplificado, então ele não tem um tanque equalizador, ele não tem um primeiro filtro de fluxo ascendente. Então é um sistema mais simplificado para um pequeno produtor mesmo, para um produtor que não tem tanta verba para investir num sistema mais robusto. Então a gente fez esse sistema de aquecimento basicamente de garrafa PET e latinha de refrigerante ou cerveja. E como uma serpentina, a gente utilizou o cano de PVC de 80 mm, de 20 mm. Então aqui a gente tira a base da garrafa PET, o fundo da garrafa. Estou falando de imagem por imagem, né? Aí a segunda imagem, essa de cima, a latinha já sem o fundo e sem a tampa. E a terceira imagem, a unidade de aquecimento, que vai ser composta por 2 garrafas e 3 latinhas. Essa imagem à esquerda inferior é o sistema de aquecimento pronto, um deles, né? E depois a gente tem que fazer lixar esse joelho direitinho, todo o cano, todas as partes que vão compor a serpentina, elas devem ser lixadas para evitar algum vazamento ali do efluente. Depois disso, a gente pinta todas as partes de preto fosco, uma tinta acrílica, e ele vai ficar dessa forma. Então é uma serpentina toda pintada de preto, e ela vai ter essas unidades de aquecimento, 3 em cada lado, 3 em cada coluna, né? E por fim a gente amarra com arame para dar uma sustentação melhor ali, para ele não ficar um material ali meio bambo, né? Então isso é importante. E aqui a gente tem já como seria o sistema simplificado, esterqueira, o alagado construído. Vale lembrar que aqui a gente só apoiou o filtro biológico aqui nessa parte de cima, mas a gente tem que lembrar que o produtor não vai querer ter gasto com um bombeamento. Então tudo vai ter que ser feito com diferença de cota da maior para menor, para evitar essa necessidade de bombeamento. Então o filtro deveria ficar abaixo de nível de cota da esterqueira e, consequentemente, o alagado construído também. Depois do alagado construído, é feito o aquecimento por esse sistema de aquecimento alternativo,
e o resíduo já está pronto ali para ser destinado de uma melhor forma na propriedade, seja por fertirrigação ou de alguma outra forma que for melhor para o produtor, que não seja poluente na propriedade, não seja emanado para o solo ou em um corpo d'água. Aqui é a saída do alagado construído com que seria encaixado ali o sistema de aquecimento, né? Aqui algumas referências que eu utilizei, falando do cenário, de como o gado aumentou, o gado confinado e as outras fontes que eu utilizei no trabalho. E é isso.